Sabe aquele sonho que você acorda e está de cueca na escola? Não sei vocês, eu já tive esse sonho. Imagina que você abre os olhos e de repente olha pelo retrovisor e está liderando o Grande Prêmio do Brasil, atrás de você, fazendo o balé da Fórmula 1, irritados e querendo passar Damon Hill, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Ricardo Patrese, Jean Alesi, num aguaceiro que Deus mandava, e você com um modesto têmpera de rua, tendo que sambar para continuar na pista e na frente dessa galera, sem passar vexame. Pois é, isto aconteceu e você conhecerá a história agora de Roberto Aranha, o piloto do safety car no Grande Prêmio do Brasil. Aquele. E você está, é claro, em Pequenas Grandes Histórias. Toda semana aqui no Splash and Go, você já sabe, uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá. As duas vitórias de Ayrton Senna com a Fórmula 1 no Brasil tiveram, por diferentes elementos, contornos históricos, épicos, icônicos. Você escolhe o adjetivo, não será exagero. Em 91, Senna largou da pole, tinha um excelente carro nas mãos, mas problemas mecânicos transformaram tudo aquilo em drama. Ele venceria, fisicamente esgotado, conduzindo o carro nas 7 últimas voltas, apenas com a 6ª marcha. A gente já sabe de toda a história em detalhes de trás para frente. Na outra ocasião, em 1993, 2 anos, portanto, depois, o cenário era ligeiramente diferente. Ainda pela McLaren, Senna tinha nas mãos um bom carro, mas que não era o melhor. Ele largou em terceiro, tomou o tempo dos dois primeiros, as poderosas Williams Renault de Alain Prost, seu arquirrival, e Damon Hill. O roteiro escrito parecia levar o brasileiro com sorte a um 3º lugar. Pódium, nada mal, mas sem lutar pela vitória. Aí, os céus, São Pedro, a chuva que vem da represa, resolveram intervir. Caiu uma tempestade tropical em Interlagos, as famosas águas de março que fecham o verão. O tempo escureceu dramaticamente, carros batidos por todos os lados, Prost e Christian Fittipaldi no S do Senna, Arrows de Aguri Suzuki no meio da reta. Hoje isso daria bandeira vermelha. Tentando apimentar a disputa, a Fórmula 1 queria introduzir naquele ano o Safety Car. Inclusive já contei a história completa do Safety Car neste vídeo aqui. Vale você conferir depois. E a ideia era apimentar a disputa com aquele elemento que funcionava muito bem na Indy, juntando os carros, zerando a disputa e etc. Mas como todo processo, todo aprendizado, ali no começo as coisas eram muito diferentes de hoje em dia. Cada circuito tinha o seu safety car, com acordos locais sendo feitos, e aqui no Brasil o modelo era um Fiat Tempra, o lançamento da fabricante italiana, que lideraria o pelotão na hipótese de acionamento. E essa hipótese era muito remota, disse o diretor de prova, Charlie Whiting, ao brasileiro Roberto Aranha. Roberto, que já aparecerá neste vídeo contando a história em primeira pessoa, é um nome conhecido do automobilismo brasileiro, tinha trabalhado com a organização da corrida em Jacarepaguá e ajudando outras corridas mundo afora. Por isso seu nome constava na organização e quando perguntado ele disse que queria pilotar alguma coisa. A ele então foi confiado um dos safety cars e disseram a ele: fica tranquilo que você não será acionado. Mas ele foi. E de repente o que disseram para ele que não aconteceria, aconteceu. Safety car, lidere o pelotão. E ele conta aqui pra gente no detalhe, e é melhor sempre ouvir quem tava lá do que esse mané aqui. Foi a primeira vez que foi instaurado o safety car como uma forma de neutralizar a prova. Foi muito interessante, porque não havia previsão nem histórico de nenhum acidente em Interlagos que tivesse que se fazer uma intervenção dessa forma. O objetivo do carro era virar o dobro do tempo do da pole, que seria na época 1:19, o carro teria que virar 2:40, e o carro estava perfeitamente satisfatório para essa atividade. Fizemos vários treinos antes e foi super interessante, porque atividades de colocar assim a placa de SC, os bandeirinhas todos informados, então tivemos bastante treino durante a semana. Após a batida que houve no início da chuva, quando o Christian bateu com o Prost, a gente teve que fazer a intervenção. E foram 8 voltas, quase 22 minutos de atividade intensa. O procedimento é que os carros teriam que chegar
passar o safety car até o líder chegar atrás de nós. Isso demorou umas 4 ou 5 voltas. E foi super interessante, porque o desempenho que o carro teve foi excepcional. Quem estava comigo era o Charlie Whitekins, que é um profissional super experiente da Fórmula 1, oriundo da Brabham, homem de confiança do Bernie. E a gente teve a oportunidade de realmente assistir de um carro de turismo, Fórmula 1 passando por você, mais de 200 km por hora de diferença de velocidade. Super interessante e plasticamente muito bonito, porque era um spray maravilhoso. Nunca foi feito nenhum treino prevendo utilização na chuva. Quer dizer, quando nós fomos acionados e entramos na pista, a gente nunca tinha entrado com o trânsito de Fórmula 1 num carro de turismo que nunca tinha andado naquela pista e naquelas condições. Então, a gente estava diante de um público mundial de, sei lá, 6 milhões de pessoas ou mais, completamente numa situação de improviso. Quer dizer, graças às minhas mais de 1000 voltas em Interlagos, não teve nenhuma surpresa na pilotagem daquele carro. Outra coisa impressionante também era a visão do espelho retrovisor. Quer dizer, você olhava no espelho, você não, por mais positivo que você fosse, você não iria acreditar nunca no que você estava vendo. Schumacher, Senna, Damon Hill, o grid de Fórmula 1 inteiro na chuva atrás de você. Pode imaginar o Fiat chegando a 180 lá na curva do lago, ao lado da torcida, e a torcida torcendo contra, roda, 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 falando umas palavras estranhas. E o Temperinha todo apoiadinho, meio saindo de frente, indo para a zebra, e você tem que manter a aceleração. Muito, muito, muito divertido. Limpa a bagunça, a pista já secando, relargada. Senna passa Damon Hill, lideraria então até o final, e o resto a gente sabe é história. Mas talvez você não saiba de toda a história, porque Roberto e o Tempra tiveram que entrar novamente na pista depois da bandeirada. Senna parou para pegar uma bandeira e acabou tendo problemas com o carro que precisava de rotação para manter os sistemas hidráulicos funcionando. Lembre-se, era a época da suspensão ativa, controle de tração e câmbio pré-programável. Com isso, o carro parou no meio da reta oposta, a torcida invadiu a pista e Roberto recebeu o chamado. Tire ele de lá, porque a televisão tem tempo limitado de satélite para transmitir o pódio. Não dá para ficar esperando para sempre. E ele conta então como foi resgatar Ayrton Senna, que depois sentou na janela com meio corpo para fora do local do resgate até de volta aos boxes, naquela cena que ficou eternizada de Senna saudando a torcida para fora do carro. O interessante é que depois que terminou a corrida, o público invadiu e o Ayrton teve que ser retirado da pista por restrição de tempo do canal de satélite para poder abrir o pódio. Então a gente teve que ir com uma certa urgência buscá-lo lá, e foi a volta que nós também fomos solicitados pela torre para resgatar o Ayrton, que ele veio do lado de fora numa imagem inédita e provavelmente nunca mais será repetida. Foi uma oportunidade única e inesquecível. Legal demais, não? Essa foi então uma edição mais do que especial das pequenas grandes histórias. Eu te peço que deixe o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, porque o like, o comentário e a hypada são o combustível de crescimento do canal. Para não ficar de fora do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, link lá embaixo na descrição. Você entra e passa a receber um recadinho automático no instante em que eu publico cada um dos conteúdos. Conteúdo também é o que não falta nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, estão passando aqui os arrobas, o link lá embaixo na descrição. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos, valeu e aquele abraço.